vir para Dublin ou alguma cidade do interior. Nesse vídeo de hoje eu vou te ajudar com uma das maiores dúvidas que os intercambistas têm ao se planejar para fazer o intercâmbio aqui na Irlanda. Em qual cidade morar? Simbora conferir. Antes de mais nada, já se inscreve aqui no canal, tem que ter essa pedida, não tem? Então se inscreve no canal que é muito importante. Aqui no meu canal eu falo tudo sobre viajar barato, destinos pelo mundo e, claro, sobre o meu intercâmbio aqui na Irlanda. Já fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai comentar sobre cada uma das cidades do interior e as vantagens e desvantagens de morar em cada uma delas. Já de cara eu digo pra vocês que eu escolhi morar em Dublin, tá? Mas de vez em quando bate aquele pensamento, por que eu não fui morar no interior? Aqui na Irlanda você pode estar escolhendo entre várias cidades que oferecem cursos de inglês para estudantes que desejam fazer o seu intercâmbio. A mais conhecida delas é Dublin, a capital, mas você também pode estar fazendo curso em Cork, Galway, Limerick e Waterford, que são cidades menores no interior, mas que também oferecem uma boa oportunidade para você fazer o seu intercâmbio aqui. Dessas cidades que eu mencionei para vocês, Dublin, ela é a maior cidade, ela é a cidade mais procurada, é a que oferece mais emprego, é a que tem mais crise de acomodação, ela é a que tem mais tudo, mas principalmente é ela que tem o maior custo de vida. Então, se você está pensando aí já em economizar dinheiro, talvez Dublin não seja a melhor opção para você. Já o Waterford é a menor cidade. Dessas cidades que eu listei para vocês, a menor é o Waterford e é ela que vai ter o menor custo de vida. Já Galway, Cork e Limerick vão ter um custo de vida muito parecido entre elas. Então, se você vem para cá, para a Irlanda, já com esse objetivo de ou ganhar muito dinheiro e economizar dinheiro, talvez escolher uma cidade com um menor custo de vida seja uma boa opção para você. Dublin, como eu já falei, ela tem um custo de vida muito alto, por conta da acomodação, por conta do transporte público que você tem que usar, por conta do supermercado que você tem que fazer. São muitos fatores que elevam o custo de vida aqui, que é uma cidade grande. Com relação às escolas, né? Todas as cidades, elas possuem escolas. Dublin, por ser a maior cidade, ela possui a maior quantidade de escola. Assim como Waterford, que é a menor cidade dessa lista que eu falei para vocês, ela vai ter uma menor quantidade de escola. Mas todas as cidades oferecem boas escolas. Inclusive, algumas escolas que têm sede aqui em Dublin, elas também têm uma sede no interior. Algumas têm sede em Galway, algumas têm sede em Cork, para vocês verem como é muito parecido com relação ao ensino e à estrutura que as escolas oferecem. Porque sim, muitos estudantes procuram fazer um intercâmbio no interior. Com relação a trabalho, muita gente pergunta, tem oportunidade de trabalho em cidades do interior? Existe oportunidade de trabalho em todas as cidades que você pense em morar. O que acontece é a questão da oferta e da procura. É óbvio que em Dublin existe uma maior oferta de trabalho, mas em contrapartida existe uma quantidade maior de pessoas à procura desse trabalho. Então a concorrência ela acaba aumentando. Isso acontece também quando você para pensar em acomodação. Será se eu vou ter acomodação escolhendo uma cidade no interior para morar? Eu diria que a relação entre oferta e procura é basicamente a mesma. Em Dublin você vai ter uma maior oferta de casas, mas você também vai ter uma maior quantidade de pessoas que estão procurando aquela casa. Então a concorrência, a procura vai ser muito maior se comparada a uma cidade no interior. Também não estou dizendo que vai ser mais fácil você encontrar uma casa no interior. O que eu estou dizendo é que a crise de acomodação ela existe mais em Dublin por ter uma quantidade de casas maior e uma quantidade de pessoas à procura dessas casas também muito maior do que em relação a outras cidades no interior. Deu pra entender? Mas aí você deve estar se perguntando, tá? E quais as vantagens eu teria de morar no interior ou de morar em Dublin? É o que a gente vai comentar agora. Mas antes, deixa aí o seu like se você tá gostando desse vídeo. Aproveita também para depois que você assistir esse vídeo, dar uma olhadinha lá na playlist, que já tem uma quantidade muito boa de vídeos aqui sobre o intercâmbio na Irlanda. Você faz lá um mutirão de assistir todos os vídeos e compartilha se você tem algum amigo ou seu namorado, noiva, vem fazer o intercâmbio com você aqui na Irlanda para essa pessoa também assistir todos os vídeos, tá bom? E se você já decidiu que é isso mesmo que você quer para a sua vida, quer vir fazer o seu intercâmbio aqui na Irlanda, eu tenho um grupo no Telegram totalmente gratuito, onde muita gente se ajuda com todas as dúvidas acerca aqui do intercâmbio na Irlanda. Então entra nesse link aqui na descrição. Lá nesse link você também pode mandar uma mensagem privada. Se você já estiver na fase de pesquisa sobre preços, escolas, me manda lá um inbox para eu te mandar orçamentos e valores das escolas junto a uma agência de intercâmbio que eu confio muito e que eu sou parceiro. Bem, vamos lá as vantagens e desvantagens. O primeiro ponto que eu gosto de frisar, e eu acho que talvez foi o mais importante para mim, foi que em Dublin eu acabo tendo uma facilidade ali com relação ao aeroporto.
aeroporto, né? Eu sou uma pessoa que gosta de viajar, bem pouquinho, então eu acho que o acesso fácil ao aeroporto tenha sido um ponto que eu tenha pesado assim mais pro lado. Isso não quer dizer que o acesso ao aeroporto, você morando em cidades no interior, seja difícil. Não, não é que seja difícil, mas você tem um tempo, né, que você vai pegar um trem ou um ônibus até a cidade do interior após você desembarcar no aeroporto ou antes de você pegar o avião para chegar no aeroporto para fazer essas viagens que a gente faz aqui dentro da Europa. Lembrando que viajar aqui pela Europa é muito fácil por conta das companhias aéreas low cost, então você acaba podendo viajar mais. E também pela facilidade ali de você fazer uma troca no trabalho, pedir uma folga, você acaba fazendo essas viagens com maior frequência do que nos seus trabalhos lá no Brasil. Mas isso é coisa de que você tem que colocar no papel. Por exemplo, de Dublin para Galway, você tem ônibus, você tem trem, para Cork da mesma forma, para Limerick da mesma forma, mas você vai estar gastando ali um dinheiro de passagem de ônibus ou de trem e um tempo ali de no mínimo 2 horas para se deslocar entre o aeroporto e uma dessas cidades. Então esse é um ponto que você tem que levar em consideração. Se para você é tranquilo ter um custo de vida mais barato em uma dessas cidades no interior e não se importa ou também não pensa em fazer essas viagens com tanta frequência, talvez o interior seja a melhor opção para você. Com relação à agitação, Dublin, ela eu acho que, 10 vezes mais agitada do que uma cidade no interior, né? Então aqui é uma cidade que tem muitos estudantes, não somente intercambistas, mas muitos estudantes universitários. Cork também é uma cidade que tem bastante universidade, então também é uma cidade bem viva, mas ainda assim não chega aos pés de Dublin, né? Aqui é uma das cidades que possui a maior quantidade de pubs no mundo, então é muito pub, é muito restaurante, é muita gente beba na rua, então é uma cidade muito viva, muito agitada. E como muitas acomodações aqui em Dublin são no centro, você acaba tendo essa experiência um pouco mais viva, né? Mais próxima. Diferente das cidades no interior, que ali geralmente tem uma rua principal com os pubs e restaurantes e as residências elas ficam ali ao redor, um pouco mais distante. Então acaba que a agitação no interior é muito mais calma. Outro ponto que a gente deve levar em consideração é com relação ao entretenimento. Aqui em Dublin a gente tem a opção de lazer, tem a opção de academia, tem a opção de clubes de desporto, tem a opção de piscina, em maior quantidade do que no interior. Da mesma forma sobre cinemas, shoppings, que aqui não é tão grande. Aqui também tem alguns shows, tem teatro, alguns shows inclusive grandes que acontecem em estádios. E aí da mesma forma, se você quer assistir a um desses shows, existem ônibus, trens que você pode vir para cá. Existem inclusive agências que fazem o transporte para esses shows de determinadas cidades para determinado show, como uma espécie de caravana, sabe? É bem comum isso acontecer. Mas também você já sabe que você vai estar um pouquinho distante dessa região mais central, onde acontecem os principais shows, onde tem os teatros, os cinemas e etc. Se eu não me engano, quando eu estive em Galway, eu vi um cinema, tá? Eu vi um cinema em um dos shoppings e eu acho que deve ter em outras cidades, até porque Galway ela é menor ainda do que Cork, então eu acredito que Cork também tenha cinema. Sobre segurança, por ser uma cidade maior, uma cidade mais agitada, uma cidade com mais crianças, acaba sendo uma cidade mais perigosa. Então se você preza por essa segurança, claro, não vai se comparar à insegurança que a gente tinha lá no Brasil, mas sim, Dublin, se comparada a outras cidades do interior, ela é uma cidade mais insegura, tá? Então, não é todo canto que você pode andar sozinho na rua, você tem que sim estar olhando quem está próximo a você, se vem alguém atrás, se tem algumas crianças que vão entrar ali no trem, se não vão, de onde que elas estão vindo, é sim um ponto que você tem que considerar, visto que no interior é muito mais calmo. E o último ponto que eu queria trazer para vocês é com relação ao transporte. Querendo ou não, ali tem uma relação com o custo de vida. O transporte público aqui em Dublin é simplesmente péssimo. Em determinados pontos você consegue ir a pé e chegar mais rápido do que um ônibus, do que o Luas. E isso afeta diretamente o nosso bolso, né? Porque nas cidades no interior você consegue fazer muitas coisas ali a pé. Igual a gente conheceu praticamente a cidade toda apenas caminhando, né? Assim como Limerick e Waterford, você consegue fazer praticamente tudo a pé. Então é um gasto que você não vai ter de ir para o trabalho ou ir para a escola, que é usando o transporte público. Muita gente aqui utiliza bike e scooter. É sim uma ótima opção, é uma opção barata, é uma opção rápida, mas também existe trânsito, existe muita gente que não respeita ciclista, muita gente que não respeita pedestre, então você tem que também colocar isso na balança. Colocado todos esses pontos sobre custo de vida, pontos positivos de Dublin, pontos negativos, vantagens de se morar no interior, desvantagens de morar no interior, eu sugiro você colocar tudo no papel, faz uma listinha, olha um pouco para si, olha como você se vê no seu intercâmbio, olha para a pessoa que vai compartilhar o intercâmbio com você, discutam entre si, coloque seus pensamentos de um para o outro, para que quando você
vocês chegam aqui, não se decepcionem. Eu espero muito que esse vídeo tenha esclarecido alguns pontos para vocês e que tenha te ajudado ainda mais a planejar o teu intercâmbio da melhor forma possível. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like e, claro, qualquer comentário, só escrever aqui embaixo que eu vou te ajudar a responder, tá bom? Um cheiro, tchau, tchau e até o próximo vídeo.